Nas águas costeiras das Bahamas, uma jovem tubarão-limão está fugindo de um predador surpreendente. Um tubarão adulto da sua própria espécie. Metade de seus 17 irmãos já foi comida pela geração mais velha e parece que ela está prestes a se juntar a eles. Mas assim que o predador se aproxima, ela desaparece em um matagal de raízes subaquáticas, segura no refúgio do manguezal. As florestas geralmente não vêm à mente como um habitat para tubarões, mas várias florestas marinhas cobrem cerca de 4,2 milhões de quilômetros quadrados do planeta, fornecendo comida e abrigo para 35% dos tubarões do mundo. Os tubarões-tigre mortais misturam-se com prados de ervas marinhas antes de atacar peixes-boi e tartarugas marinhas. Tubarões brancos caçam focas em florestas de algas com 65 metros de altura. E os tubarões-limão seguem florestas de manguezais, as únicas árvores da Terra que vivem no oceano. Todos os ecossistemas têm suas peculiaridades, mas manguezais podem ser os mais peculiares de todos. Abrigando vida entre suas raízes e copas, os manguezais funcionam como uma ponte essencial entre a terra e o mar. E para sobreviver entre esses dois mundos, diferentes espécies de mangue desenvolveram várias adaptações que os protegem e aos tubarões residentes. Criar raízes no solo instável das regiões costeiras lamacentas é difícil. Assim, mudas de mangue germinam presas à planta-mãe. Depois de crescer para sobreviver por conta própria, essas plantas parcialmente desenvolvidas começam a navegar na corrente. A maioria cria raízes nas proximidades, mas algumas viajam por vários meses antes de pousar em outra parte do mundo. Assim que se acomodam, os manguezais usam raízes altas e finas de palafitas, raízes de suporte semelhantes a muletas ou onduladas, para se sustentarem em seu terreno instável. Esses manguezais têm que enfrentar dois problemas adicionais. A água do mar é rica em sal desidratante e potencialmente tóxico, e a lama contém pouco ou nenhum oxigênio. Essa combinação seria letal para a maioria das árvores, mas mangues aproveitam ao máximo seus arredores pantanosos. Em vez de completamente subterrâneas, as raízes de mangue ficam em grande parte acima do solo. Isso permite que seus poros microscópicos absorvam oxigênio durante a maré baixa antes de fecharem para criar uma vedação à prova d'água durante a maré alta. Muitos manguezais também cultivam raízes snorkel, que podem levar oxigênio através do mesmo mecanismo ou produzi-lo diretamente por meio da fotossíntese. Para impedir que o sal entre em seu sistema, algumas espécies de mangue usam filtros incrivelmente finos em suas raízes. Outras concentram sal dentro de compartimentos celulares especiais, cascas ou folhas mortas que então caem. Algumas espécies podem até excretar o excesso de minerais através de glândulas de sal especialmente adaptadas. Esses processos tornam manguezais mais do que um pouco salgados, o que não impede a vida costeira de viver em seus recantos. Pássaros fazem ninhos entre galhos de manguezais e peixes botam ovos em meio a seus sistemas radiculares complexos e extensos. Esponjas simbióticas e ascídeas protegem suas árvores hospedeiras de crustáceos famintos. Caranguejos, caracóis e camarões comem algas, mexilhões, cracas e detritos salgados do mangue. Esses animais alimentam os peixes que são devorados por filhotes de tubarão vagando pelas raízes, ao lado de refeições vegetarianas ocasionais de ervas marinhas. Mas os tubarões não são apenas os beneficiários das florestas marinhas. São parte da cola que os mantém juntos. Tubarões limitam a abundância de animais que, caso contrário, comeriam todas essas plantas essenciais. Assim como as florestas marinhas fornecem abrigo para os predadores bebês vulneráveis, esses predadores crescem para proteger seus lares na floresta. Infelizmente, os dois lados desse delicado equilíbrio estão ameaçados. A pesca excessiva dizimou as populações de tubarões em todo o mundo, e florestas marinhas estão sendo poluídas ou cortadas pelo desenvolvimento costeiro. Essa destruição é especialmente perigosa porque as florestas marinhas são um dos ecossistemas mais importantes na mitigação das mudanças climáticas. Manguezais e ervas marinhas prendem carbono entre suas raízes e algas de rápido crescimento exportam carbono para as profundezas do oceano.
Florestas marinhas sequestram cerca de 310 milhões de toneladas de carbono por ano, capturando 3% de nossas emissões globais anuais de carbono. Então, como os tubarões que os habitam, os humanos precisam lutar para proteger esses ecossistemas essenciais. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso!